Olá, queridos, tudo bem com vocês? Bom dia a todos. Vamos já orar para nós iniciarmos essa live, para já começarmos esse conteúdo em nome de Jesus, amém? Você que está aí do outro lado da tela, se você puder, fecha os teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Eterno Deus, obrigado, Pai, por esse momento tão especial, tão maravilhoso, que nós vamos aprender um pouco mais da Tua Palavra, daquilo que o Senhor tem para nós. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha trazer sobre nós hoje revelações profundas da Tua preciosa Palavra e que nós venhamos crescer, Pai, no conhecimento, na graça e que nós venhamos a ser transformados por meio do ensino da Tua Palavra, em nome de Jesus. Te pedimos para que o Senhor venha nos levar a um nível mais profundo e mais intenso na Tua preciosa presença. Fala conosco nessa manhã, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que bênção, né? Querido, você que está do outro lado aí da telinha, vocês estão me ouvindo bem aí? Tira essa dúvida para mim, como que tá o áudio para vocês aí? Vocês estão me ouvindo bem? Eu falando desse jeito aqui, vocês estão me ouvindo bem aí? Como que tá o áudio para vocês? Tira a dúvida para mim aqui, por favor. O áudio tá bom? Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tranquilo? Sim, né? Então tudo bem, eu vou seguir aqui no conteúdo, tá? E eu vou entender que o áudio tá bom para vocês aí, tá? Amados, vamos seguir aqui. Para quem tá chegando aqui na live agora, nós estamos falando sobre família nesses últimos dias, amém? Nós estamos falando a importância da família e como que Deus ele zela pela família. Inclusive, quem tá chegando agora na live, eu já estou subindo as lives para vocês, tá? No canal do Yu, tá? Todo mundo sabe aí qual é o canal Yu, né? Você vai lá no canal do Yu, eu tô subindo lá uma playlist, tá da seguinte maneira, tá? Mini curso família, que é exatamente esse treinamento que eu estou dando aqui para vocês, esse curso que eu estou dando para vocês, tá? Então já está no canal do Yu, então você pode ir lá e aprender, amém? Todas as lives passadas, eu acredito que hoje eu consigo subir tudo já no canal e você pode assistir depois com a tua família, com teu marido, não só sobre a live de família, né? Mas você pode aprender outros temas que eu tenho ensinado lá para vocês, tá bom? Glória a Deus. Lidiane, ela perguntou, e você não postou no SAP? Eu entendi qual que é o aplicativo. Mas eu não coloco lá, tá? Geralmente o link no Zap eu coloco somente pra gente sobre o treinamento ou os treinamentos que eu vou dar. Mas os vídeos, as lives estão sempre no canal lá para vocês aprenderem, no canal do Yu, tá? Então vocês já sabem aí, é só ir lá e você aprender, tudo bem? Vai ter várias lives para vocês lá no canal do Yu, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui rapidinho. Não sei se eu vou conseguir mostrar, acho que sim. Pera aí, só um segundinho. Canal. Ó. Tá vendo aqui em cima, ó? Vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. Aqui em cima no canal do Yu, tá aqui o canal. Vocês vão conseguir ver aqui, ó, a playlist, vai ter a playlist aqui, mini curso Família em Deus. Tá vendo aqui, ó? Mini curso Família em Deus. Vocês podem vir aqui. Aqui vai ter muitos vídeos, né? Você clica aqui na playlist, ó, vai ter todos os vídeos que nós estamos colocando aqui para vocês, tá bom? Para vocês assistirem lá, tá bom, gente? Não sei se vai dar, não sei se vai dar aí para vocês verem, mas só para dar orientação para vocês aí, tá? É só clicar lá e assistir, tá bom? Muito importante esses ensinos para destravar a tua família, o teu relacionamento familiar, esposo, marido, mulher, é importante, tá, gente? Hoje eu quero tirar essa live para nós aprendermos algumas passagens bíblicas sobre família. Então você que está aí hoje, profeta, eu tô boiando, cheguei agora na live, não sei o que está acontecendo. O que está acontecendo? Nos dias nós estamos falando sobre família. Então, estamos falando propriamente sobre família, o tema de família. Falamos sobre jejum, oração, dons espirituais e muitos outros assuntos. Porém, nós vamos tentar abordar tema a tema. Assim a gente consegue ser mais efetivo e aprender mais de maneira mais eficaz, né? Então, hoje, dentro do treinamento desse mini curso de família, nós vamos falar alguns princípios, algumas passagens bíblicas. Eu quero que você pegue tua Bíblia, tá? Você que está aqui entrando na live. Deixa eu até avisar o pessoal aqui que nós já estamos na live, né? Às vezes o pessoal esquece. Deixa eu avisar aqui pro pessoal também.
Maravilha, já avisei aqui. Então vamos lá. Então, dentro do módulo de família, hoje eu quero pegar com vocês algumas passagens bíblicas, alguns versículos bíblicos, para que vocês possam entender mais profundamente sobre família. Profeta, mas a Bíblia fala sobre família? Ora, tudo que nós temos aprendido aqui, eu não tenho lido a Bíblia com vocês, não tenho lido a palavra de Deus com vocês, a gente não tem lido versículo a versículo aqui, aprendendo o que a palavra de Deus diz sobre família. Por quê? Porque eu sei que muitas pessoas falam de família, mas a maioria das pessoas falam de maneira somente científica ou somente de maneira biológica, o que ela pensa, ou algumas coisas boas, né, que a psicologia coloca, né? Por exemplo, a linguagem eficaz, isso é importante. Uma linguagem eficaz, uma boa educação, um bom respeito, isso tudo é importante dentro do casamento, você já tem aprendido aqui comigo. Só que mais importante do que esses princípios que nós aprendemos aqui na nossa vida diária, que o ser humano, como funciona o ser humano, né? O respeito, a admiração, a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus, amados, preste bem atenção. É a palavra de Deus aplicada na nossa vida que faz mudança, que gera transformação. Nós temos muitos casamentos hoje lá fora, pessoas que não têm a presença de Deus, não carregam uma intimidade com Deus. E é questão de tempo até o divórcio. Não importa, eles podem ser o casal mais bonitinho, eles podem ser o casal mais perfeito, nossa, eles se combinam, nossa, né? Assim que o pessoal faz, né? É tão bonitinho esse casal, é tão lindo, só que a questão é o seguinte: não adianta ser bonitinho, não adianta ter um monte de ferramentas, né? Que você pode aplicar no casamento se você não tiver a maior ferramenta, que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus aplicada é ela que traz transformação. Você pode aprender muita coisa. Deixa eu te dar um exemplo, para você entender isso aqui. Vamos supor que você aprendeu com algum psicólogo, você aprendeu com algum terapeuta, alguém que ensina sobre isso, e você ouviu dele a seguinte afirmativa. Você ouviu assim, ó: vocês têm que melhorar a comunicação de vocês. A comunicação não está eficaz. Vocês não estão engrenando a comunicação. Quando um não estiver entendendo, use uma outra forma de falar. Tente dar exemplos. Estou dando um exemplo aqui, tá? De comunicação. A comunicação é importante. A linguagem é importante. Eu concordo. Eu creio nisso. Só que aplicar uma boa comunicação não vai levar o casal ao sucesso. Como assim, profeta? A comunicação não vai dar a clareza? Você já respondeu. A boa comunicação vai dar a clareza para que aquele casal possa se comunicar. Não significa que eles têm princípios que mantenham o casamento. Ou seja, o que a psicologia, a terapia e tantas outras ciências fazem é dar soluções para que o casal aplique. Só que ele vai aplicar o conhecimento, só que o que mantém um casamento, o que mantém um relacionamento é o princípio da palavra de Deus. É o princípio da palavra. Quando eu ando de acordo com o princípio ele me respalda. E Deus ele abençoa meu casamento, Deus ele começa a trabalhar no meu parceiro, na minha parceira. Porque eu estou trabalhando de acordo com o princípio da palavra. E o que faz mudança no mundo do espírito é a aplicabilidade da palavra. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? Preste bem atenção, já respondo sua pergunta, Yara Queiroz, tá bom? Deixa eu até pausar aqui sua pergunta, deixa eu ver se eu consigo pausar, acho que sim. Então, o que eu quero que vocês entendam nessa pequena introdução aqui dessa live? Não adianta vocês terem o domínio de várias ferramentas da psicologia, da terapia e saibam engrenar na comunicação, enfim, tenham toda a caixinha de ferramentas ali para que vocês possam aplicar. Se vocês não aplicarem os princípios da palavra de Deus, não vai ter sucesso. Por que muitos casais são ricos, milionários, têm muito dinheiro, tem um monte de terapeuta, paga terapia aqui, terapia ali e vem ao divórcio? Por que isso acontece? Por que você vê muitas pessoas que você conhece que o casamento está literalmente uma desgraça dentro da vida do lar? Por quê? Porque esses casais, eles não conseguem entender que a solução, o segredo para que um casal seja bem sucedido é a aplicação da palavra de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês também. Imagine comigo, preste bem atenção. Se Deus ele é o autor do casamento, se Deus ele é o criador do casamento, foi aquele que criou, que arquitetou, que planejou o casamento. Se o Deus que nós servimos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra, ele colocou uma metodologia para nós seguirmos dentro da sua palavra, você acha que eu vou conseguir ter sucesso em uma outra metodologia que não seja de Deus? Que não seja a do Senhor, sendo que Ele é o autor de todas as coisas, Ele criou todas as coisas. Quando nós damos treinamentos para casais, eu e minha esposa, a gente sempre fala isso.
O que mantém os relacionamentos é o princípio da palavra, porque Deus ele é o autor do casamento. Então não existe manutenção no casamento se não for por meio de Deus e da sua palavra. Se não for por meio do Senhor e da sua palavra. Ou seja, Deus, por meio da sua palavra, por meio dos seus princípios e dos seus valores que ele trouxe e criou e instituiu no reino dos céus, agora eu posso ter um casamento eficaz, um casamento feliz. E não só o casamento, mas a família como um todo, porque hoje, se der tempo, a gente vai falar sobre filhos hoje também. Tá bom? Tudo bem até aqui? Tá dando para entender essa pequena introdução que eu tô dando aqui para vocês? O segredo, querido, é Deus e a sua palavra. Não tente fugir de Deus e da sua palavra porque vai dar ruim para você. Não tente fazer isso. Não tente. Não existe sucesso sem a palavra de Deus. Não existe sucesso sem os princípios da palavra de Deus dentro da tua vida, não importa qual seja. A tua vida familiar, a tua vida matrimonial, a tua vida profissional, a tua vida empresarial, não importa. Se você aplicar os princípios da palavra de Deus, você vai ter sucesso em tudo que você fizer. E o inverso também é verdade. Se você não aplicar os princípios, também os princípios vão acabar quebrando vocês, que é o que eu ensino aqui para vocês. Tudo bem? Profeta, então o que você está querendo me ensinar nesse ponto? Eu quero te ensinar aqui. Para que você tenha sucesso no casamento, você precisa conhecer a palavra de Deus. E não somente conhecer a palavra de Deus, mas se esforçar para praticar e colocar em prática os princípios da palavra de Deus. Tudo bem até aqui? Glória a Deus. Você que está aqui nessa live, eu queria pedir um favor para você. Clica aqui em curtir a live e compartilha essa live para que a plataforma entregue a live para mais pessoas. Se você puder fazer isso agora, vai me ajudar muito aqui a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus ser liberada para mais pessoas. Então, se você puder fazer isso, tem uma setinha aí do lado da sua tela aí, compartilhar. Você não vai gastar dinheiro, pode ficar tranquilo, você não vai gastar teu dinheiro. Eu não estou aqui pelo teu dinheiro. Eu estou aqui para que você possa me ajudar a levar a mensagem adiante, a mensagem do Evangelho mais adiante. É isso que nós queremos aqui, para que as pessoas possam ser ensinadas segundo a palavra de Deus e possam gerar crescimento, amadurecimento. Como consequência, elas se tornam pessoas mais sábias e mais resilientes, se tornam pessoas mais eficazes naquilo que Deus tem para a vida delas. Tá bom? Então, eu peço esse favor para vocês. Se você puder curtir e compartilhar, vai me ajudar a que essa mensagem seja enviada para mais pessoas e mais pessoas possam receber essa mensagem, tá? Vamos lá, então. Hoje eu quero ler alguns princípios da palavra de Deus com vocês. Ontem nós lemos Efésios capítulo 5, do versículo 21 até o 31, se não me falha a memória. Nós pegamos o papel do homem e o papel da mulher. Você aprendeu ontem comigo, nós falamos sobre o amor. Quem estava aqui na live de ontem à noite? Nós falamos sobre o amor sacrificial, falamos que o amor ele não é um sentimento, mas ele é uma decisão. E o amor ele é movido por uma atitude. Sempre quando alguém falar assim, olha, eu te amo, tem que ter uma atitude voltada por trás. Não pode ser somente a palavra dita, eu te amo. O eu te amo sozinho não tem eficácia. Vou repetir aqui, tá? O eu te amo sozinho não tem eficácia. Não vale de nada. Talvez você está perguntando aí, como assim, profeta? Eu amo quando minha esposa fala eu te amo? Ou quando meu marido fala eu te amo, quer que eu te prove que você está errado? Eu vou te provar aqui. Imagine que o teu marido, preste bem atenção. Imagine que o teu marido, ele nunca faz nada por você. Ele nunca te entrega um presente, não te leva para sair, não faz nada em casa, é tudo nas suas costas. E você vive a tua vida desse jeito durante 5 anos. E ele chega para você todo dia e ele fala assim, ó, eu te amo. Isso tem alguma valia para você? Seja sincero. Não seja hipócrita aqui nas minhas lives. Aqui eu quero pessoas verdadeiras, que falem a verdade. Se o teu marido nunca te faz nada, não demonstra nada, as palavras que saem da boca dele têm algum tipo de valia para você? Nenhuma. Não é verdade? Por que não tem validade? Porque palavras por palavras não significam nada. O amor, você aprendeu isso aqui comigo, o amor ele tem que vir voltado, ele tem que ter expressões de atitude e de ações. Amém? Ou seja, agora o que é o gostoso da situação? Qual que é a parte gostosa disso tudo? É o seguinte, quando o amor, ele tem ações, quando a minha vida matrimonial, ela é dotada de ações, aí sim tem eficácia. Aí sim vai ter valor. Por quê? Porque quando o teu marido falar assim pra você, ó, amor, eu te amo,
Vai vir na tua memória, meu marido fez isso por mim, hoje ele lavou a louça para mim, hoje ele me ajudou com a casa, me ajudou com os filhos. Verdadeiramente meu marido me ama. Ou vice-versa, verdadeiramente minha esposa me ama. Isso vale para tudo. A mulher não faz nada pro marido, a mulher não leva um prato de comida pro marido, não faz uma comida pro marido, e vice-versa, tá, gente? Porque aqui em casa eu também faço comida, tá? Eu só tô dando exemplo, tá bom? É só exemplos. Aqui em casa eu também faço comida, eu também lavo a louça, eu também ajudo minha esposa em tudo. Lavo o banheiro, faço tudo com a minha esposa. A gente só divide as atividades. É isso que funciona. A gente divide as atividades. Nós vamos falar isso mais pra frente, tá? Mas o que eu quero que você entenda é que da mesma forma que a mulher, ela quer ser amada com ações, o marido também quer ser amado com ações. Ou seja, o teu marido, ele também quer se sentir amado. E a tua esposa também quer se sentir amada. Só que qual que é o problema aqui? Quando os dois querem se sentir amados, o que um faz? Ah, eu não vou fazer nada. Ele tem que fazer primeiro. Não é assim? Não é assim no casamento? Aí a pessoa fala assim, não, eu não vou fazer não, ela que faça primeiro. Sempre eu fiz até hoje, eu fiz até agora. Agora eu vou ficar esperando por ele. Sabe o que vai acontecer com o teu casamento? O teu casamento vai morrer. O teu casamento vai morrer. Por quê? Porque um casamento ele é voltado por ações. Não adianta um ficar falando pro outro, eu te amo, eu te amo, eu te amo, se é que fala. Se não tem ações no casamento. Se não tem ações, se não tem uma atitude por trás daquelas palavras. Quando as palavras estão alinhadas às atitudes, maravilha. É gostoso de ouvir. Vai lá dentro, não é? Quando sua esposa fala assim, amor, eu te amo. Ontem minha esposa mandou uma mensagem pra mim no WhatsApp, né? Ela tava trabalhando, perguntei, amor, tá tudo bem aí? De vez em quando eu pergunto pra ela, tá tudo bem? Como que tá aí na escola? Aí ela falou, amor, eu te amo. Falei, também te amo. Aquilo ali é muito bom você ouvir quando de verdade você sabe que o teu parceiro, ele se importa com você. Quando você sabe que a tua esposa, ela se importa com você. O problema é quando é só palavras. O problema é quando não tem ações. O problema é quando as pessoas não têm ações, não têm atitudes que demonstram o amor. O amor, ele é sacrificial, amado. Nunca se esqueça disso em nome de Jesus. Não espere que teu marido vá fazer as coisas por você. Faça você. Profeta, mas se eu sempre fazer, ele não vai fazer. Mentira. Você aprendeu errado. Quando nós nos doamos pelo nosso parceiro, pela pessoa que nós nos casamos, pela pessoa que nós decidimos amar, isso vai ser recíproco à medida que o tempo passa. Não tem como, querido. O teu marido ele vai começar a ver em você atitudes de uma mulher de Deus, atitudes de um homem de Deus. Nossa, meu marido nunca fez isso, o que está acontecendo? Quantos casamentos nós vimos aqui na igreja? A esposa começou a ser uma mulher verdadeira dentro de casa, uma mulher pacífica, uma mulher amorosa, servia o seu marido. O marido aceitou Jesus como Salvador por conta da vida da esposa. E é sobre isso que nós vamos falar daqui a pouco. As minhas ações levam o meu parceiro até Deus. As minhas ações levam o meu parceiro até o Senhor. O que muitas pessoas não entendem é que elas ficam esperando receber as coisas, só que você está usando a ferramenta errada. Você está aprendendo tudo errado. Você não tem que esperar, você tem que fazer. Porque é quando você faz que você vai gerar mudança. Você já viu algum tipo de mudança vir de pessoas estagnadas? Não existe mudança sem ações. Se você fica parado, vamos supor que você tem uma vida financeira abalada. A tua vida financeira não está tão legal. Se você fica parado e não estudar, a tua vida financeira vai mudar? Escreve aqui pra mim. Tua vida financeira vai mudar em alguma coisa? É claro que não, não é? Por que não muda? Por que tua vida financeira não muda? Porque você está acomodado, não tem mudança, não tem transformação. Se você não sai da sua zona de conforto, não vai ter sucesso, não vai ter mudança. Se não tem mudança, você vai ter que ficar nessa situação o resto da tua vida. É isso que você quer? Uma vida escrava, uma vida sem alegria, sem paz, sem alegria no teu casamento? Querido, eu acho que vocês não querem isso. Então começa a levantar a bundinha do sofá e começa a fazer algo pelo teu próximo, pelo teu parceiro, pelo teu marido, pela tua esposa. Senão vocês não vão ter sucesso. E depois não adianta reclamar com Deus. Ai, Deus, muda o meu marido. Deus não vai mudar teu marido, querido. Você é a ferramenta para mudar teu marido. Você é a ferramenta para mudar o teu esposo. Você é a ferramenta para mudar a tua esposa. Ou você acha que Deus vai abrir a cabeça do teu marido e mudar o pensamento do teu marido ou o pensamento da tua esposa? Isso não existe, tá? Isso não existe. O que as pessoas não conseguem entender, o que as pessoas não conseguem compreender, é que elas esperam que Deus faça tudo por elas. Sendo que Deus já deixou na palavra dele tudo o que nós temos que fazer.
Ah, não, eu vou ficar esperando fulano fazer. Eu vou ficar esperando ciclano fazer. Tá errado, querido. Você tá errada. E você está errado. Você não tem que ficar esperando. Zona de conforto é morte. Você tem que levantar o bumbum da sua cadeira, do seu sofá. Em vez de ficar olhando pro teu marido com a cara feia, vai lá e fala pra ele, amor, nosso casamento não tá legal. Vamos melhorar nosso casamento? O que tá acontecendo no nosso relacionamento? Eu não tô gostando da onde nosso casamento tá indo. O teu casamento, querido, ele é como um carro. E dentro desse veículo, vocês têm que se relacionar, se comunicar para seguir o caminho que vocês querem seguir. Já pensou no meio do carro o marido falar, eu não vou mais pilotar não, não vou mais pilotar não, vai ficar os dois no meio da estrada. Ah não, não vou seguir com você não, também não vou seguir com você não. Aí os dois vão ficar na estrada ali. Isso vai ter solução? Amor, não tá legal. Meu marido não tá legal. Minha esposa não tá legal. Vamos melhorar isso aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer para solucionar esse problema. O que está acontecendo no nosso casamento? O que está acontecendo aqui? Vamos sair dessa situação. Eu não quero ficar nesse buraco junto com você. Vamos sair, amor. Vamos se amar. Vamos ser felizes. A vida é curta demais, gente, para vocês ficarem brigando por coisa idiota. Desculpa a palavra, mas é verdade. As pessoas brigam por coisas idiotas, por coisas bestas. Ficam dias sem se falar, semanas sem se falar, por conta de um probleminha que poderia ser conversado e resolvido. Olha, amor, não vou fazer mais isso. Eu não vou mais praticar esse tipo de ação. Eu sei que você não gostou, então não vai acontecer mais. Aqui em casa, minha esposa, ela é muito de... Eu falo pra ela que ela é muito de ficar remoendo as coisas. Acho que isso é de mulher, né? Então, por exemplo, aconteceu uma situação, aí ela ficava lá remoendo. Ai, amor, mas eu não gostei disso. Viu, você falou comigo assim, o que as pessoas vão pensar? Eu falava, amor, presta atenção aqui, olha pra mim aqui. Me perdoa, não vai acontecer mais. O que você quer mais que eu faça pra você? Não vai acontecer mais. Se você não gostou da maneira que eu falei com você na frente da sua família, porque isso já aconteceu. Não vai acontecer mais. Aí ela ficava remoendo. Aí eu falei assim pra ela, eu falava assim, né? Amor, presta atenção. Você tá ouvindo o que eu tô falando aqui, o que tá saindo da minha boca? Não vai acontecer mais. Eu tô te pedindo perdão, acabou. Já acabou. Tá bom? Não vai acontecer mais. Acabou o problema. Acabou o problema. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Basta às vezes uma simples ação, um reconhecimento de erro e daquilo que está errando para que o casamento avance. Aí você fica se apegando a uma situação, a um problema. Geralmente as mulheres têm essa tendência, né? A ficar remoendo, trazendo o passado, ficar lembrando. Querido, se já foi colocado ali, não uma pedra, mas foi resolvido o problema, vocês conversaram, vocês se perdoaram, não tem por que ficar trazendo mais o passado. Se houve já o reconhecimento do problema, agora avança, siga em frente. Faça igual os Vingadores, Avengers, avance, né? Siga em frente. O problema é que vocês ficam ali no problema, remoendo um problema, se voltando no problema. Aí fica o tempo inteiro naquele problema. Nunca vai ter resolução. Um dos maiores problemas que eu identifico quando nós estamos aconselhando casais é que os casais eles ficam o tempo inteiro trazendo coisas do passado. Trazem coisas do passado, aí fica remoendo aquilo. Mas você falou aquilo, mas já não houve perdão? Se já houve o perdão, não tem por que você ficar trazendo o passado. Se já houve o perdão, não tem por que você ficar trazendo. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui, um princípio. Queridos, estou tomando um Gatorade hoje, que essa semana fiquei um pouquinho gripado, né? Ainda estou um pouquinho. Então estou me hidratando aqui, colocando eletrócitos para dentro do corpo para ter uma retenção de líquido, né? Depois vocês vão aprender isso também, se der tempo eu ensino para vocês. Eletrócitos fazem a manutenção e fazem com que os líquidos não sejam perdidos, né? Por isso que é importante vocês tomarem suplementação de eletrócitos quando vocês estão aí gripados, né? Acontecer algum vírus aí de vocês pegarem, tá? Então eu coloco o Gatorade porque ele tem bastante eletrócitos e mantém a nossa hidratação, né? Então é muito bom. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Preste bem atenção no que eu tô falando aqui. Qual que é o problema dos casais? O problema dos casais, na minha opinião, um dos maiores problemas. Preste bem atenção. Um dos maiores problemas é que as pessoas elas se apegam àquele problema que ela já tá ali. Lembra que eu falei ontem na live? O problema não é o problema. O problema é não resolver o problema. Vou repetir de novo a frase. O problema não é o problema. O problema é não resolver o problema. Quando você não resolve o problema, ele é um problema. Mas o problema por problema não é problema. Quando nós resolvemos o problema, aquele problema acaba não sendo mais um problema e eu vou seguir em frente. Amém?
até encontrar o próximo problema, que vai ser resolvido também e vai ser passado, e eu vou seguir para o próximo problema. Vocês não podem ficar trazendo as coisas do passado. O que a Bíblia diz sobre isso? Deixa eu te dar um conselho aqui bíblico da palavra de Deus. Preste bem atenção. Quando você peca, quando você erra com Deus, e quando você cai em tentação, quando você cai ali no problema, preste bem atenção no que você vai aprender aqui, que isso aqui é importante. A Bíblia diz que quando você se achega até a Deus e você fala assim, Senhor, me perdoa do meu pecado. Me perdoe, Senhor, das minhas falhas. Eu errei, Senhor. Eu pequei contra ti, pequei contra os céus, pequei contra as tuas leis. Me perdoe. Lava o meu pecado, Jesus. Purifica o meu pecado com teu sangue. Quando você fala isso para o Senhor, Ele perdoa o teu pecado. Só que tem um segredo aí. Tem um segredo que muitas pessoas não conseguem entender. O segredo é, a Bíblia diz que Ele pega o teu pecado, Ele apaga o teu pecado, Ele lava o teu pecado, e Ele joga no mar do esquecimento. Ele joga em um determinado local chamado Mar do Esquecimento. E esse Mar do Esquecimento, a Bíblia diz que ele não se lembra mais. Ele joga no Mar do Esquecimento o teu pecado e não se lembra mais. O que o diabo vai fazer nesse sentido? O diabo ele vai pegar aquele problema que era o teu pecado, que Deus já perdoou, que Deus já apagou. O que ele faz? Ele te relembra do teu pecado. Aí o diabo faz assim com você, ó. Ué, mas você pecou? Mas você não é digno de falar com Deus. Você não errou? Você não falhou de novo? Você falou isso semana passada que não ia errar mais nisso. Você falou que não ia mais falar mal com o teu marido ou gritar com o teu marido. Você não pode fazer isso, então você não tem mais autoridade ou você não é digno de falar com Deus. Você não é digno de se apresentar diante de Deus. Porque você, infelizmente, você é um fracassado. Você é um fracassado. É isso que você vai ouvir das acusações do diabo. A Bíblia diz que o diabo é o acusador das nossas almas. Isso está em Apocalipse. Se ele é o acusador, o que ele vai fazer? Ele vai trazer o teu pecado que Deus já perdoou e já nem se lembra mais. Deus nem se lembra mais desse pecado porque você já reconheceu isso, você já se arrependeu e foi perdoado e lavado com o sangue do Cordeiro sobre aquele pecado. Mas o diabo vai trazer à memória o pecado. E aí você vai ter a competência de dizer pro diabo assim, ó, Satanás, vamos fazer o seguinte, sai fora daqui, cara, te manca daqui, porque o Senhor já me perdoou do meu pecado, eu já me arrependi. Então sai daqui, você não tem o que falar aqui, sai daqui em nome de Jesus. Só que não é isso que as pessoas fazem. Elas aceitam as mentiras do diabo na cabeça. E o diabo fica falando na orelha delas e elas ficam aceitando, verdade, né? É verdade, meu Deus, é verdade, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou um miserável mesmo. Senhor, eu não vou mais falar com Deus não, porque eu já pedi tantos perdões, tantas vezes. Ô bobinho e bobinha, deixa eu te falar uma coisa. Não importa quantas vezes você venha a pecar, se tiver arrependimento, Deus te perdoa. O justo cairá 7 vezes, mas todas elas o Senhor levanta. Se tem arrependimento e se você quer mudança, Deus ele vai te perdoar todas as vezes. O que eu quero te ensinar com isso? Profeta, você estava falando de família, agora veio para a parte de Satanás. Eu não estou entendendo. Muitas pessoas dentro da família são iguaizinhas a Satanás. São usadas pelo diabo. Elas ficam trazendo o passado que já foi perdoado no casamento. Elas ficam trazendo aquilo do passado que já foi perdoado, que já foi tratado. Só que Deus ele nem se lembra mais. Quando você que é marido, você que é esposa que está aqui me ouvindo, você fica trazendo o passado para o teu marido que já foi perdoado, que já foi curado, que já foi lavado, você está fazendo o papel do diabo. Você está fazendo o papel de Satanás. O mais engraçado é que o diabo não precisa nem fazer nada, né? Você faz sozinho por ele, você faz todo o trabalho. Você faz todo o trabalho por ele. Ele não precisa acusar porque você é a acusadora. Ele não precisa acusar porque você é o acusador. Você assume o papel do diabo e fala assim pro diabo, ô diabo, deixa eu fazer seu papel um pouquinho aqui no meu casamento. Deixa eu fazer um pouquinho do seu papel aqui na minha vida matrimonial. Vocês não podem fazer isso, amados. Vocês não podem dar o braço a torcer pro diabo. Se vocês já perdoaram, se já houve cura, se já houve tratativa, se já resolveram o problema, não tem por que ficar remoendo algo que já foi perdoado. Eu não posso ficar trazendo o passado para o meu casamento. Eu não posso ficar trazendo o passado para minha vida matrimonial, para dentro da minha família. Isso vale para tudo, isso vale com filho, isso vale para tudo. O teu filho errou lá atrás, aí o teu filho já pediu perdão, já houve... Ah, mas lembra aquele dia que você fez aquilo? Tá errado, pai e mãezinha. Tá errado. Você não pode trazer o passado que já foi perdoado pro teu filho, pra tua esposa, pra qualquer situação que seja.
Tudo bem até aqui? Escreve aqui para mim se você está entendendo esse ensino de hoje. Amém? Tudo bem até aqui? Queridos, tem algumas pessoas que... A gente está aqui agora nessa live. 300, mais ou menos 350 pessoas online agora, ao mesmo tempo, nas 3 plataformas, tá? E tem algumas pessoas que estão fazendo perguntas. Vamos fazer o seguinte? Eu vou concluir o ensino daqui a pouquinho aqui, o que eu queria falar para vocês aqui, e a gente continua na live da noite o conteúdo, e eu vou abrir para algumas perguntas e respostas de vocês, tudo bem? Glória a Deus. Uma outra instrução que eu queria falar para vocês também, tem algumas pessoas que estão me conhecendo aqui agora. É a primeira vez que você está me conhecendo aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu me apresentar para você e falar um pouquinho das minhas competências, tá? Você que está me ouvindo aqui. Eu sou o profeta Lucas Jerônimo. Eu não atuo somente no ministério profético, que é o meu primeiro ministério, mas eu também já pastoreei igrejas aqui em São Paulo durante 4 anos mais ou menos da minha vida. Então eu tenho uma longa trajetória de aconselhamento, de Bíblia, de ensino da palavra e principalmente na atuação do profético. Então eu ensino pessoas aqui na live, nas minhas lives, nos meus vídeos, nos meus treinamentos, nos meus cursos, como se desenvolver com Deus em todas as áreas da vida. Não é somente a parte espiritual, isso é muito importante, mas também a parte de autodesenvolvimento, a parte familiar, filhos, finanças. Então a gente vai falar sobre muitos temas, tá? Eu tenho um conhecimento muito profundo de várias áreas da vida humana, digamos assim. Então, a gente sempre vai estar trazendo para vocês conhecimento, conteúdo em vários setores, tá bom? Várias áreas da nossa vida humana. Então você vai aprender sobre tudo aqui, tá? Nós vamos ter lives sobre finanças, nós vamos ter lives sobre filhos mais profundamente, nós já falamos aqui sobre século, sobre sexo, né? Tudo bem até aqui? Então, assim, eu estou aqui ensinando vocês, espero que vocês tenham aqui uma longa trajetória comigo para que você possa aprender. Profeta, você cobra para ensinar? Não, querido, eu não cobro. Tá? Eu não cobro 1 centavo de vocês para ensinar a palavra de Deus para vocês. E eu estou aqui como uma forma de expressão do amor de Deus para a vida de vocês. Porque eu não queria estar na internet. Eu não queria estar aqui. Eu sou profeta, querido, de ir para presídio, de ir para casa de recuperação. Eu amo fazer isso, ação social. Hospitais. O meu tio tá para vir aqui para São Paulo e nós vamos ter muitos projetos juntos. Ele também é capelão como eu. Para quem não sabe, eu sou capelão, tá? Até mostrei para vocês minha carteirinha aqui. O que é capelão, profeta? Eu nem sei o que é isso. Capelão, querido, é uma pessoa autorizada pela lei, formada, para que ela possa levar saúde espiritual para as pessoas dentro de asilos, orfanatos, hospitais. Ele leva a palavra de Deus para dentro das casas, para dentro de casas de recuperação e tantos outros locais que são abandonados pela sociedade, digamos assim, tá bom? Então eu sou formado e eu sou habilitado para isso. Então eu amo fazer isso. Para quem não sabe aqui, eu sou capelão, tá? É que eu não tô com a carteirinha aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui para vocês, para mostrar para você. Deixa eu pegar aqui para vocês. É que tem muita gente na internet que não acredita, né? Então a gente tem que mostrar. Tem muita gente que duvida, né, de quem nós somos. Tá aqui a minha carteirinha de capelania, tá bom? Ó. Chaplain, capelão. Essa carteirinha ela é internacional. Eu posso ir em qualquer local. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Tá vendo aqui? Então, eu sou capelão formado pela International Voluntary Chaplain Service, que é a instituição IVCS, que foi pela instituição que eu me formei, para que eu possa visitar hospitais, clínicas, casas de recuperação, asilos, orfanatos e por aí vai. Então, eu amo fazer isso. Então, eu não precisaria estar aqui na internet. Porque o meu serviço que eu gosto de fazer ao Senhor é literalmente fazer isso pelas pessoas que estão abandonadas pela sociedade. Jesus fazia isso. Ele falava assim, ó, eu não venho para os sãos, para os justos, eu venho para os pecadores, os que estão precisando do meu auxílio, estão precisando de alcance. Então, assim, as pessoas hoje estão abandonadas nesses lugares. E é esses lugares que eu gosto de ir. Tem muitos pastores que me chamam aqui pedindo consultoria, pedindo que eu aconselhe o casamento desses pastores, mentoria, consultoria, me chamando para me dar isso. Querido, eu não estou fazendo isso. Porque vocês podem aprender comigo aqui. Mas e quem está lá? Que não tem acesso a um celular, não tem acesso a uma internet?
Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Então, queridos, eu não precisaria estar aqui. Eu estou aqui porque Deus mandou estar aqui ensinando vocês. Porque eu não ia estar aqui. Eu não gosto de ficar aqui na internet. Não é o que eu gosto, não é o que eu amo fazer. Mas, se Deus me chamou até aqui, eu vou continuar fazendo isso. Até o dia que Ele me autorizar a sair da internet. Se Ele quiser que eu saia, eu saio. Tá bom? Então, o que eu quero que vocês entendam, nessa apresentação que eu estou falando aqui para vocês, eu tenho muita coisa, querido, para passar para vocês, para ensinar vocês. Tá bom? Então, dando até o feedback para uma irmã que, nem sei se ela é irmã, né? Nem sei se eu posso chamar ela de irmã, porque pelo comentário ela não é irmã. Ela é, infelizmente, filha de Satanás. Ela disse, Deus não existe. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Se Deus não existe, essa live não é para você, tá bom? Porque eu sou um milagre de Deus estar aqui. Eu sou a própria pessoa que é um milagre de Deus estar aqui. Eu era ateu. Eu era ateu, querido. Você tem noção? Um ateu hoje, Deus chamar como profeta e me levou a ensinar muitas pessoas, são mais de 40 mil pessoas alcançadas pelas minhas mensagens. Então, se eu sou a própria expressão do amor de Deus e do milagre de Deus, eu vou pregar sobre o quê? Eu vou falar sobre o quê? Sendo que Deus me alcançou e me deu salvação. Deus me alcançou e me deu vida. E hoje me usa para libertar pessoas, para curar enfermos, para levar a palavra de Deus adiante. Eu não posso deixar de pregar sobre o Deus que me deu salvação. Eu não posso deixar de pregar sobre o Deus que me deu o poder, que me deu tudo que eu tenho. Me deu uma família maravilhosa, me deu uma esposa maravilhosa, me deu tudo que eu tenho. Veio de Deus, tudo vem dele, tudo vai voltar para ele. Então, se eu estou aqui na internet falando com vocês, é porque Deus me trouxe até aqui. Não agradeça a mim, tá? Não agradeça a mim, agradeça a Deus. Porque por mim eu não estaria aqui. Sabe quantos anos eu relutei para estar na internet? Sabe quantos anos eu relutei com Deus para estar aqui na internet? 2 anos. Em oração. Falando, Deus, eu não quero estar na internet. Eu não quero estar na internet, eu não quero. Eu não quero ser esses pastorzinhos de internet que fica adivinhandozinho a vida das pessoas. Ficar adivinhando o CPF, ficar fazendo isso daqui. Então eu não queria estar aqui. Então, se você tiver que agradecer alguém, agradeça a Deus. Agradeça ao Senhor, porque não era meu objetivo trabalhar na internet. Tá bom? Então hoje eu me dedico tanto, fazendo vídeo, live, criando conteúdo para vocês, mas isso não vem de mim, isso vem de Deus, isso vem do Espírito Santo. É Ele que me motiva a fazer isso. É Ele que me leva a fazer isso. É o Espírito de Deus. Então se um dia você quiser agradecer, não agradeça a mim, agradeça a Deus. Por tudo que você tem aprendido, por tudo que Deus tem te levado a viver, porque veio dele e tudo vai voltar para ele. O homem, querido, não tem glória nenhuma. O homem não é nada, o homem é miserável. Nós somos miseráveis. Se não fosse Deus na nossa vida, a gente estava perdido. Merecíamos o inferno. Mas porque Deus nos alcançou, nos deu misericórdia e nos deu vida e vida com abundância, é por isso que nós estamos aqui. Tá bom? Então você que está aqui me ouvindo, tem muito conteúdo, muito entendimento que eu quero trazer para vocês da palavra. Porém, agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem falado aqui, por tudo que Ele tem ensinado para vocês. Amém? Sempre agradeça a Deus. Querido, de verdade, eu não sei o que seria da minha vida se não fosse o Senhor na minha vida. Eu não sei o que seria. Eu não sei o que seria da minha vida se não fosse Deus. Eu estaria perdido. Hoje eu já estaria divorciado, pagando 2 pensões. Na verdade, eu acho que eu nem teria filho. Com a minha esposa. Porque no primeiro ano de casamento, o diabo veio com uma cilada terrível pro nosso casamento. Nós quase nos divorciamos. Na verdade, eu pedi o divórcio. Nós vamos contar isso aqui para vocês mais para frente. Mais para frente, eu quero trazer minha esposa aqui e eu quero contar para vocês o nosso testemunho. Eu quero abrir com vocês isso, tá? Vai ser uma live conjunta, eu e minha esposa aqui para vocês. E eu pedi o divórcio para minha esposa. Aconteceu algumas situações no nosso casamento que eu não aceitava. E eu pedi o divórcio. Nós morávamos na mesma casa e nós não nos falávamos. Eu fazia a minha comida, a minha esposa fazia a comida dela. Nós íamos para a faculdade, eu passava pelo corredor. Na verdade, eu passava pelo corredor de cima para não passar pela sala da faculdade dela. Meu irmão. Eu só tenho uma idade jovem, mas tenho muita coisa para te ensinar. O meu primeiro ano de casamento foi o primeiro ano e o mais terrível da nossa vida. Onde o diabo quase nos separou. Faltou... Na verdade, ele separou, ele conseguiu. A chave é que, graças a Deus, nós buscamos a Deus, porque nós tínhamos o temor a Deus. Lembra que eu ensino para vocês sobre isso? Se você casar com alguém que não tem o temor a Deus, você está na roça, você está perdido.
Por quê? Porque se ele não teme a Deus, ou se ela não teme a Deus, os dois não vão ter temor pela palavra. Como consequência, cada um segue sua vida. Mas quando os dois têm o temor a Deus, quando os dois têm o temor por Deus, eles podem estar no erro, mas o Espírito Santo vai sempre acordar eles. Vocês estão errados. Então, para a honra e glória do Senhor Jesus, minha esposa, uma mulher de Deus, e eu também, um homem de Deus, o Senhor nos trouxe de novo, nos mostrou o que nós estávamos errando, e minha esposa me pediu perdão de tudo que ela tinha feito na época, e eu perdoei ela. Foi tão forte, queridos, foi tão forte essa questão do nosso casamento, que na época, isso há 9 anos atrás, tá? Mais ou menos 9 anos atrás, eu falei assim para minha esposa, ó, eu volto com você da seguinte maneira. Você vai se tratar com psicólogo porque você tem problema. Olha o que eu falei para minha esposa. Eu também tinha problema. Eu queria uma esposa perfeita, sendo que eu não era perfeito. E literalmente, a condição para mim voltar com a minha esposa foi que ela se tratasse com psicólogo. E ela fez isso por amor. Ela falou, tudo bem, eu vou passar com o psicólogo, mas eu não quero que o nosso casamento acabe. Eu falei, então tá bom, então tá acordado. Minha esposa passou com o psicólogo, umas 3 sessões, depois parou. Mas Deus nos trouxe a sabedoria, nos trouxe a misericórdia dele, e nós entendemos os nossos erros. Nos tratamos, pedimos perdão um para o outro, e quase, foi por pouco, porque eu já tinha pedido divórcio para minha esposa. Para quem não sabe disso, quando você me olha aqui e acha que nós temos um casamento perfeito, você está muito enganado. Nós também já passamos muitas lutas no casamento. Muitas lutas. Muitos problemas. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, nós tínhamos a palavra de Deus, e nós tínhamos a Bíblia, nós tínhamos o Senhor, o Espírito Santo nos guiando. E é por isso que nós conseguimos vencer todas as lutas. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. E os casamentos que não temem a Deus? E os casamentos que não têm a Deus como o temor, como o verdadeiro amor deles? É difícil, querido, um casamento permanecer de pé. Eu vou falar aqui a verdade, tá? Não fica de pé se não tiver Deus no centro. Não fica. Você pode fazer o que você quiser, mas se você não tiver Deus no centro do teu casamento, você não vai ter um casamento feliz. E é questão de tempo até vir a separação dos dois. Se Deus não está no casamento, querido, não existe casamento. Amém? Tudo bem, queridos? Fael MR, ele disse, por isso eu sou um lobo solitário. Bom, meu irmão, o apóstolo Paulo ele diz uma informação muito importante sobre isso. Ele fala assim para nós a palavra de Deus. Se você consegue ficar sem se casar, então fique. Amém? Se você consegue ficar sem se casar, não fica se abrasando, não fica se masturbando, vendo pornografia na internet, dando dopamina pro teu cérebro e sexo barato com a tua própria mão, tudo bem. Então siga solteiro. Agora, se você faz essas práticas pecaminosas, ou você se casa ou você vai pro inferno com elas. É assim que a Bíblia ensina. E aí? Eu escolhi não ser solitário, porque eu não conseguiria ficar sem isso. Eu não conseguiria ficar sem sexo. Então, como consequência, eu me casei com a minha esposa. É isso que o apóstolo Paulo ensina. Se você fica se abrasando, fica se abrasando, então você vai para o inferno com pecado ou se casa. Aí você vai ter que escolher. Ou vai para o inferno ou se casa e se case com uma pessoa de Deus, né? Não é qualquer pessoa não que você tem que se casar não, tá bom, gente? Pelo amor de Deus. Não vá se casar com qualquer pé rapado, qualquer pé rapada aí não. Tá bom? Se case com uma pessoa temente a Deus, uma pessoa batalhadora, uma pessoa que é guerreira, uma pessoa que vai para frente, uma pessoa que vai te alavancar e não te atrasar. Tem muita gente que casa com pessoas que atrasam a vida dela todinha. Ah, mas ela era de Deus, mas você só olhou que ela era de Deus. Você não olhou se ela era uma pessoa guerreira. Você não olhou se ela era uma pessoa que era esforçada, que trabalhava, que queria estudar. Você não olhou nada disso, você só olhou a beleza. Aí casou com a beleza. Fala igual a minha avó, né? Minha avózinha fala assim, ó, tomou na tarraqueta. Ela fala isso direto. Eu nem sei o significado disso, né? Mas eu acho que é alguma coisa pejorativa. Mas ela fala, tomou na tarraqueta. Né? Eu nem sei o que é tarraqueta, meu Deus. Tem até que ver o que é essa palavra. Vai saber se é alguma coisa pecaminosa, né? Não sei. Mas a minha avózinha fala isso direto. Inclusive, ela fez aniversário aqui ontem, antes de ontem, né? Foi antes de ontem que eu postei. Ela fez 77 anos, gente, minha avó. 77 anos. Pra honra e glória do Senhor Jesus. Mas eu vou estudar o que é tarraqueta, tá, gente? Pode ser que seja algum tipo de palavrão, não sei, tá? Não sei mesmo.
Eu não sei o que é. Eu tenho que estudar sobre isso para ver o que é. Depois eu coloco aqui e pesquiso. Mas se for algo, saiba que eu estou ignorante nesse ponto. Tá bom, queridos? Tudo bem? Vamos lá então? Amados, o que eu quero que vocês entendam aqui, só um ponto importante para a gente abrir aqui para as perguntas e respostas de vocês. Preste bem atenção. Não fiquem aficionados. Anote isso daqui. A Rosimeire falou que é palavrão. Gente, se for palavrão, me perdoa, tá? Eu não sei mesmo. Tô sendo sincero aqui, tá bom? Vocês sabem, conhecem minha índole. Eu não sou uma pessoa que tem uma palavra torpe na minha boca, tá? Eu não sou pessoa de falar palavrão. Vocês nunca vão me ver falando palavrão. Nem em casa eu falo isso. Isso foge. Não entra no nosso escopo familiar de cultura, tá bom? Tem alguém tá falando que é palavrão. Gente, eu não sei. Amém? Se for também, nunca mais eu vou falar em nome de Jesus, tá? Mas a minha vozinha tem 77 anos, ela não entende muita coisa, tá esquecendo de muita coisa, né? Então assim, mas amém. Tudo bem? Glória a Deus. Uns estão falando que é uma peça da mecânica. Gente, eu não sei, tá? Tem um que tá falando aqui que é... Eu não vou nem falar, né? Piri, enfim. Eu não sei, tá? Depois a gente pesquisa aí, tá bom, gente? Mas vamos voltar aqui pro conteúdo rapidinho. Eu só quero que vocês entendam uma coisa, preste bem atenção. Entenda que vocês não podem, em nome de Jesus, não podem, nunca, ficar trazendo o passado, porque isso quem faz é o diabo. Ele que faz o papel de acusador. É ele que acusa os nossos irmãos. Então você, mulher, e você, homem que está aqui me ouvindo, você não pode fazer papel de acusador ou de acusadora, porque isso não vem de Deus. Você já viu Deus fazendo o papel de acusador? Você já viu o Espírito Santo fazendo o papel de acusador? O que o Espírito Santo ele faz conosco? O Espírito Santo ele faz o quê? Ele nos adverte. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele nos leva, né, à verdade e o juízo e nos convence também do pecado. Nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Amém? Então isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo não é acusador. Ele nos traz aquilo que nós estamos fazendo de errado e nos leva ao conhecimento, ao convencimento. Ele nos convence, mas ele não fica nos acusando. Porque quem faz isso é o diabo. Tá bom? Tudo bem até aqui? Não façam isso no casamento de vocês, já que nós estamos falando sobre papel hoje, né? Falar sobre trazer passado. Toma cuidado com isso, gente. Quem vive de passado é museu. Nós temos que viver o presente e seguir em relação ao futuro. Consertar os problemas. A única vez que você tem que voltar no passado é se ficou alguma coisa que não foi resolvida. Anote isso daí, você que está aprendendo aqui comigo. A única coisa que você tem que voltar no passado, a única vez, é trazer situações que não foram resolvidas. Tem muitos casais que ficam jogando o passado debaixo do tapete, até a bomba explodir lá na frente. Se tem algo que você precisa consertar no teu casamento, então conserte. Só tome cuidado, tá, gente? Só toma cuidado com o ponto. Deixa eu só falar aqui pra vocês, porque tem gente que pode fazer isso aqui errado. Vamos supor que o marido traiu a esposa e até hoje não falou pra ela. Preste atenção. Anote o que eu estou falando aqui pra vocês, tá? Toma cuidado de falar a traição no momento errado. E eu sempre aconselho, quando você for fazer isso, faça isso na presença de um pastor, de um líder, de alguém sábio na palavra. Por quê? Porque você não sabe a reação do teu marido ou a reação da tua esposa. E, às vezes, vocês vão ter que esperar 1 ano, 2 anos, para poder trazer isso à tona. Por que tem muitos maridos que assassinam a esposa, que não conseguem receber a notícia? Teve um casal que a gente estava aconselhando, e eu falei para eles assim, ó, o marido tinha traído, não era o momento de falar. Mas ele ficou tão comovido com a palavra de Deus, ele ficou tão envergonhado, ele se sentiu tão podre, que ele abriu isso no momento errado. E a esposa saiu de casa. Eu falei, não era o momento de falar. Eu sei que você tinha um desejo de falar, porque a palavra de Deus, ela faz isso, gente. Ela nos confronta. Ela nos mostra o quão sujo nós estamos. É isso que a palavra de Deus mostra. E a pessoa, às vezes, ali, ela tá acordou para aquilo, aí ela fala, só que toma cuidado. Tem problemas sérios que têm que ser resolvidos no momento certo. Tudo bem? Por que eu parei para falar sobre isso? Porque vamos supor que você ouviu essa ministração aqui hoje. Eu tô aqui te ensinando sobre a palavra de Deus. Aí você fica comovidinha com a palavra de Deus. Aí você fala, quer saber? Eu vou falar hoje. Aí você fala no momento errado, teu marido pega uma arma e mata você. Ou a tua esposa pega uma faca enquanto você tá dormindo porque ela não sabe assimilar isso. Ela não tem o mindset, não tem mentalidade para suportar essa notícia agora. Ela vai e mata o marido à noite com uma facada no pescoço.
Como assim, profeta? Que terrível isso aí que você está falando, querido. Que terrível. Eu só estou falando a verdade que ninguém fala. Eu só estou trazendo à tona aqui o que ninguém fala. Você nunca vai ver, pelo menos eu nunca vi, um pastor falando o que eu ensino aqui de maneira clara na internet. E aonde a igreja também que eu pastoreava. Ninguém fala sobre isso, mas isso acontece. Acontece ou não acontece? O que você vê direto nos noticiários? Você não vê o marido tirando a vida da esposa? Você não vê a esposa tirando a vida do marido? Olha lá o que a Kézia falou aqui, ó. A minha esposa jogou óleo quente no esposo esses dias. Fiquei aterrorizada. Olha lá. Tá vendo aí? O problema é que ninguém fala. O que acontece é que as pessoas criam um evangelho mentiroso. Eles ficam usando as palavrinhas para não falar o que acontece, querido, mas está errado. Nós temos que falar a verdade, o que acontece na vida real. Então, quando você vai falar algum tipo de notícia como essa, querido, toma muito cuidado. Toma muito cuidado. Tudo bem? Se você traiu teu esposo, se você traiu tua esposa, espere o momento correto. Amém? Não fale no momento inoportuno. Espere o teu marido ter um envolvimento muito grande com Deus. Espere tua esposa ter um envolvimento muito grande com Deus. Porque senão ela não vai conseguir suportar a notícia. E saiba que o teu erro pode sim haver um divórcio. Ainda que você conte no momento certo, ainda que ela te perdoe ou ele te perdoe, você vai ter que ter a noção disso. Que o teu erro pode culminar em um divórcio. Profeta, e se a pessoa quiser divorciar de mim? E eu vou fazer o quê? Quer ouvir a verdade? Não vai poder se casar mais. Até que a tua esposa morra. Ou o teu marido morra. Nossa, mas isso é muito duro. O que eu vou fazer? Ué, quem que pulou a cerca foi você? É igual você querer terceirizar alguém que matou alguém. Ué, você não matou a pessoa? Você não tirou a vida daquela pessoa? Então você vai ter que padecer na cadeia. Vai ter que aceitar as consequências. Você traiu sua esposa, não traiu sua esposa? Então você vai ter que aceitar as consequências. Se ela quiser separar de você e ela não quiser o perdão é obrigatório, mas a convivência não é obrigatória, segundo a Bíblia, tá? O perdão é obrigatório, a convivência não. Você escolhe se você quer conviver com aquela pessoa ou não. Mas, saiba que ela pode te perdoar e não querer mais conviver com você. E aí? Então você vai ter que ter a noção de que se ela não quiser ficar com você, ou ele não quiser ficar com você, você não vai poder se casar. Você traiu, você quebrou a aliança, ela tá livre. Você tá amarrado, de certa forma, a essa aliança até o dia da morte dela. Quando ela morrer, você pode se casar novamente. Meus irmãos, a palavra de Deus não passa a mão em pecado, não. A palavra de Deus não brinca em serviço, não. Eu sei que isso aqui é duro de ouvir, mas é a verdade. Tudo bem? Glória a Deus, tá dando para entender isso aqui? E tem um detalhe muito importante também. Se você se casar, você que traiu, e o teu parceiro não quer ficar com você e você se casar de novo, sabe o que vai acontecer? A pessoa que você se casar estará em adultério junto com você. Os dois vão pro inferno juntinhos de mão dada. Amém? Eu sei que falar de casamento é coisa difícil, é dolorido, mas é a verdade. Tá bom? Então, não adulterem. Deixa eu ler para vocês aqui o que a Bíblia diz. Eu tô com a Bíblia aqui na minha mão. Eu quero ler para vocês rapidinho uma passagem do Senhor, que está em Malaquias, rapidinho. Só para vocês verem como é sério isso aqui. Como falar sobre esse tema é sério. Malaquias, capítulo 2, versículo 17. Versículo 16, na verdade. Eu vou ler o versículo 15, tá? Versículo 15 e vou ler o 16 também. Olha o que a Bíblia está dizendo. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o Espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Eu não vou explicar isso aqui agora, depois eu explico, senão não vai dar para explicar isso aqui agora, tá? Eu quero focar na mensagem. Malaquias capítulo 2, versículo 15 agora, tá? Portanto, olha o que a Bíblia está dizendo. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. A Bíblia está dizendo, tome cuidado para que você não seja infiel com a mulher da tua mocidade. O que significa isso? A Bíblia sabe que o jovem e a jovem
vai ter uma tendência à traição por conta do pecado da carne. A nossa carne vai querer trair. Você acha que minha carne não quer trair minha esposa? Você acha que tua carne não quer trair teu marido? Se você falar que não quer, você é mentirosa e você é mentiroso. Porque a tua carne tem esse desejo. Ela tem esse desejo aí dentro. Só que a Bíblia está falando, tome cuidado para que você, olha lá, tome cuidado para que ninguém seja infiel. Ou seja, não traia para com a mulher da sua mocidade. Ou seja, a mulher que você casou ou o homem que você casou. Tudo bem? Agora, preste bem atenção. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Para Deus, aquele que mata, aquele que comete agressão contra o irmão, aquele que comete, como a Bíblia está dizendo aqui, violência contra o seu próximo, o mesmo nível de alguém que tira a vida de outra pessoa e comete violência contra outra pessoa, é o mesmo nível de ódio que Deus tem em relação àquele que se divorcia. Não sou eu que estou dizendo não, tá? Se tiver que reclamar com alguém, reclame com seu Deus. Eu só estou lendo a Bíblia com você. Amém? Então, nós temos que tomar cuidado, porque uma das formas do diabo prender as pessoas é por meio da traição. Por meio da traição. Profeta, mas foi ele que me traiu. Você tem duas opções: perdoar e voltar a conviver e dar uma segunda oportunidade, ou separar, perdoar e separar. Amém? Tudo bem até aqui? Tudo bem, amados? Rina Simara Lopes, ela disse, verdade, reclamem com seus deuses. Se você for egípcia ou hinduísta, aí você vai ter deuses. Nós temos um único Deus. Um único Deus. Nós somos cristãos, nós somos monoteístas. A Bíblia não fala de vários deuses. A Bíblia fala de um único Deus. Tá bom? Amém, queridos? Tudo bem até aqui? Tudo bem, amados? Vamos lá. Gisso, ele disse, vou responder as perguntas agora de vocês, tá? Vamos lá. O Gisso, ele disse, traiu uma vez, acabou o casamento. Não. O casamento, ele acaba pela dureza do coração. A Bíblia diz que o divórcio só foi autorizado por Deus por conta da dureza do coração. Mas esse não é a vontade de Deus. Se houve o adultério, se houve a traição, o que Deus ele quer é que haja o perdão e a reconstituição desse casamento. É possível reconstituir a aliança. O marido pode errar uma vez e a mulher pode errar uma vez. E Deus, ele orienta o perdão. O problema é que as pessoas não conseguem conviver. Elas ficam se lembrando do que aconteceu. Então, nesse caso, se ela não consegue, aí sim ela separa. Mas sempre Deus vai partir disso para o perdão. Pense se você tivesse traído a Deus uma única vez e ele usasse a mesma afirmativa com você. Estaremos no inferno, não é verdade? Então, sim, o perdão é importante. E se você consegue perdoar e conviver, glória a Deus, você vai estar fazendo a vontade de Deus. Agora, profeta, meu marido já me traiu 2, 3 vezes. Nesse caso, separa. Separa, manda ele embora. Já não é mais um erro. É safadeza. Tudo bem? Nesse caso, eu te aconselho, separe, siga a tua vida e procure um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Manda esse cara embora, porque ele não quer nada com você. Tá? Tem muita mulher que é bestinha e muito homem que é bestinha, aí perdoa uma, perdoa duas. Não vai parar. Não vai parar. Se ele já perdoou a primeira e ele fez a segunda, já não tem mais vergonha na cara. Então separe, tá bom? Eu sempre aconselho os casais da seguinte maneira. Luciene, meu ex-marido era um traidor. Parabéns, separou dele. Se traiu 2, 3, parabéns por separar dele. É safadeza, tá bom? Merece mesmo viver em adultério e ir pro inferno, tá bom? Não tem temor a Deus, infelizmente. Porque antigamente os homens podiam ter concubinas. Vamos lá, ótima pergunta, Éder Carlos. Vamos responder essa pergunta aqui. Durante muito tempo da história, eu quero que vocês anotem muito essa palavrinha. Anota essa palavrinha aí. Tolerar. Anote bem essa palavra.
Deus tolerou. Vou repetir de novo. Deus tolerou o homem ter mais de uma mulher. Só que essa nunca foi a vontade de Deus. Eu vou explicar para vocês o motivo. A humanidade, ela entrou numa cascata de preconceito contra a mulher. A mulher era vista como cachorro. Se você não sabe disso, você pode estudar a história da humanidade, você vai ver isso. A mulher era vista somente para a procriação. A mulher, quando ela não tinha um marido, ela era jogada. E quando ela não tinha uma família, não tinha um marido, ela vivia às traças, literalmente. Vivia abandonada. E ela tinha que escolher duas básicas opções. Ou mendigar, ou virar prostituta. E o que elas faziam? Elas viravam prostitutas, porque elas não iam ficar mendigando. Elas iriam vender o corpo, mas pelo menos elas iam ter dinheiro. O que Deus, vendo essa situação, fez? Vou fazer o seguinte, eu vou tolerar, eu vou permitir temporariamente os homens se casarem com mais mulheres para resgatar essas mulheres. A Bíblia dá vários exemplos disso, tá? Como, por exemplo, Ruth, né? Você vai ver lá Ruth e a sua cunhada, e você vai ver Boaz. Quem que era Boaz? Boaz era um israelita que resgatou, né, aquela mulher. Ele tinha outras, mas ele resgatou ela porque ela não tinha o que fazer. Pra você ter ideia, ela ficava ali pegando, ela trabalhava e ela pegava o milho do chão para se alimentar. Então, olha como que vivia a sociedade naquela época. Então, Deus, nesse período, tolerou o homem ter mais de uma mulher. Por quê? Embora Deus não concordasse com isso, era uma forma de resgatar as mulheres, porque Deus ama as mulheres. Então, não era porque Deus permitiu, porque Deus muda de opinião, não é isso não, gente. O mundo entrou, literalmente, numa cascata de machismo, e as mulheres sofriam. Isso foi até pouco tempo, até a independência das mulheres aqui, você sabe, aqui no Brasil, a independência das mulheres, isso foi até pouco tempo. Hoje as mulheres têm o direito delas de presidir uma empresa, né, de ter voz. Isso é agora, isso é recente. E durante muitos anos foram assim. Então, meu irmão que perguntou sobre isso, Deus tolerou essa situação para que a mulher tivesse aonde dormir, tivesse um marido, tivesse filhos, tivesse uma família. Mas esse nunca foi o propósito de Deus. Quando Jesus ele vem para a Terra e ele começa a restaurar todo o projeto do Pai na Terra. E ele começa a aplicar o projeto. O homem tem que ser marido de uma só mulher, a mulher tem que ter só um marido, o pastor tem que ter somente uma esposa. E Jesus ele vem orientando, restaurando toda essa cultura que foi perdida, tá bom? Então, Deus tolerou. Quero repetir essa palavra para vocês nunca mais se enganarem em relação a essa pergunta. Deus tolerou para que as mulheres não virassem prostitutas, mendigas e sofressem como elas estavam sofrendo. Então, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo aqui. Davi teve várias mulheres, certo? Quando você pega Salomão, Salomão teve 1000 mulheres. 1000 mulheres. 300 esposas, 700 concubinas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Todas as mulheres que estão aqui nessa live aqui agora não vivem melhor do que uma das esposas de Salomão. É claro, somente a questão de ter um marido só para você. A atenção do marido. Só que elas eram mulheres ricas. Mulheres ricas tinham tudo do bom e do melhor. Filhos que tinham a melhor educação, eram mulheres que viviam do bom e do melhor. Ou seja, Salomão, quando ele resgata essas mulheres, seja por decisões políticas, né? Porque naquela época as mulheres também eram dadas por acordos políticos. Olha só, gente. Olha como que era a mulher naquela época. O Salomão fazia um acordo com o pai da moça e a moça era a garantia da união, da aliança. Então, olha, pensa Deus olhando essa situação. Então Deus tolerou. Falou assim, ó, temporariamente, até que o meu filho se manifeste, vai ser dessa maneira. O meu filho se manifestando, ele vai reestruturar todas essas questões. Então Jesus ele veio corrigindo tudo que estava errado. Tudo bem? Deu para entender isso aqui, gente? Tá dando para entender o que eu estou ensinando aqui? A Fernanda Marcos falou assim, ainda bem que esse tempo passou das concubinas. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, ó. Eu tenho uma esposa que eu amo muito, a pastora Natália, só que eu vou falar a verdade para vocês, tá? A mulher dá muita dor de cabeça. Pensa você ter um monte de mulher menstruando no período menstrual, TPM, na sua cabeça, misericórdia. Misericórdia.
Eu acho que Salomão ele fez boas ações, mas ele também sofreu muito. Até porque você vai ver que Salomão se dobrou diante dos deuses dessas mulheres. Imagina essas mulheres, você foi lá no templo da outra, adorou o Deus dela, agora você vai adorar meu Deus também. Pensa Salomão como ele vivia, a ponto dele pecar contra Deus e adorar os deuses dessas mulheres. Então assim, não é uma vantagem. Se você for ver, talvez a carne vai falar, não, é mais mulheres, é mais sexo, não tem nada a ver. Salomão passou uma vida ali possivelmente muito perturbado com um monte de mulher na cabeça dele. É verdade, isso aqui eu tô falando a verdade, tá? É que ninguém olha por esse lado. O pessoal olha só pela questão sexual. Salomão teve 7.000 mulheres, ele tinha uma mulher toda noite. Ô, querido, à medida que você vai envelhecendo, a testosterona cai. Você acha que Salomão tinha uma vida sexual ativa até o dia da morte dele? Você está muito enganado. Tá? O homem, ele vai perdendo testosterona. Depois dos 30 anos, começa a cair a testosterona. Tem muito homem que começa a broxar. Então, não foi uma vantagem. Pensa você ter um monte de mulher insatisfeita na cama. Então, gente, não veja isso como algo bom, tá? Eu creio que Salomão também sofreu muito com um monte de mulher na orelha dele. Ele arrumou um problemão, exatamente. Shine falou isso. Tudo bem? Então, ter várias mulheres não significava nada. Deixa eu dar um exemplo para você. Abraão, a mulher dele deu uma ideia para Abraão de ele ter relação com a concubina para que ela gerasse um filho, porque ela não podia gerar filho, mas Deus já tinha dado a promessa. Ela tinha que esperar a promessa. Ela não aguentou esperar a promessa, arrumou um problema para a cabeça. Abraão teve relação com a mulher, ela engravidou, o filho, ela não queria abrir mão do filho Ismael. O que aconteceu? Ela ficava ali naquele jogo. Ou seja, ela arrumou um problema para a cabeça, porque o filho queria ficar com a mãe. E a mãe não queria abrir mão do filho, mesmo sendo escrava de Abraão. Lembrando que a escravidão também foi tolerada, assim como ter mais de uma mulher, tá? Deus nunca aprovou a escravidão. Ela foi tolerada. Tolerada, no sentido de ter um período. Depois disso, Deus veio quebrando todo esse monte de prática do ser humano. Quem cria isso, queridos, é o ser humano, tá? O ser humano que é ruim. É o ser humano que é ruim. O ser humano foge da palavra de Deus, dos princípios de Deus e acaba sofrendo. Então Deus tolerou, por exemplo, o povo no Egito. Ele ficou ali 400 anos escravo. Mas por que eles ficaram escravos? Porque eles abandonaram a Deus. Então a escravidão tem um motivo. O abandono de Deus. Já que as pessoas não querem a Deus, Deus as abandona. Aí depois de muito tempo as pessoas vão lá e começam a orar. Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Aí Deus manda o libertador. Gente, se você ler a história de Israel, pegar o livro de Reis, o livro de Crônicas, você estudar, sempre foi assim. Por exemplo, o povo de Israel na Babilônia, preso na Babilônia. O que aconteceu com isso? Quando você vê lá Misael, Azarias e Ananias, né? Ou, como você conhece, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel, na Babilônia. O que aconteceu? O povo foi entregue porque o povo rejeitou a Deus. O povo deixou de buscar a Deus. O que Deus fez? Já que vocês não me querem, então tá bom. Então vocês não precisam ter minha proteção. Aí Deus tirava a mão, o povo vinha, saqueava Israel, levava Israel como escravo. Isso aconteceu várias e várias vezes ao longo da história de Israel. Quando você lê a Bíblia, você vai ver que aparece até uma repetição de história. Fala, mas rapaz, a mesma história? Não, é outra história. Só que aconteceu de novo. Amém? Tudo bem, queridos? Está dando para entender isso aqui? Então, você que está aqui aprendendo comigo, vamos recapitular aqui rapidinho esse ponto. Nós estamos falando aqui, então, sobre família. O nosso irmão perguntou aqui sobre o casamento, por que tinha muitas esposas naquela época, e eu respondi aqui que, por conta da dureza, por conta do problema do pecado da humanidade, Deus tolerou o homem ter mais de uma mulher. Quando Jesus ele vem reestruturando todas essas leis de Deus novamente e colocando toda a vontade de Deus em prática. Ele dizia, né? Eu não venho fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. Então, tudo que Jesus colocou, tudo que Jesus orientou, foi por conta da vontade de Deus. Tudo bem? Glória a Deus. Benção demais. Então, querido, uma mulher para mim tá suficiente. Tá ótimo. Eu não preciso mais de uma. 2, 3, misericórdia. Seria um problemão. Pensa as duas brigando, um monte de mulher brigando em casa. Misericórdia. Gente, alguém já morou aqui com familiar? Gente, é terrível. A mulher gosta da louça lavada de um jeito, a outra gosta da roupa lavada de um jeito. Pensa como que era a casa de Salomão aí. Só tenta imaginar. Literalmente, a irmã falou bem colocado aqui. Um problemão. Salomão arrumou um problemão para a cabeça dele. Amém?
Um monte de mulher. Eu acho que Salomão ficava só julgando o caso da família dele. Senta aí, mulher, vamos ver o que aconteceu. O que aconteceu? Eu acho que Deus teve que dar muita sabedoria para ele mesmo para conseguir administrar tudo isso, viu? Não era fácil, não. Tinha que ter sabedoria, porque agora pensa o filho. Se ele tinha 1000 mulheres, quantos filhos ele não tinha? Se cada mulher tivesse 3 filhos, faz as contas. Só que naquela época não era 3 filhos. Uma mulher tinha 10 filhos, 15 filhos. Era assim que funcionava. Não tinha televisão naquela época, tá, gente? Não tinha internet. Então o povo ficava o quê? Conversava e praticava sexo. Era isso que acontecia. Basicamente era isso. Né? Era basicamente isso. Hoje em dia você fica um pouco mais light aí, porque você trabalha mais, aí tem internet que distrai você. Mas pensa você em casa com uma mulher. Você vai fazer o quê? Vai ficar olhando um pra cara do outro? Né? Então, assim, vocês vão fazer carinho, vão ter uma relação, vão fazer alguma coisa, né? Então, assim, gente, não foi fácil não, tá bom? Não foi fácil. Você vê que o fim de Salomão foi terrível, né? Ele adorou os deuses dessas mulheres que ele casou, ou seja, ele se casou com mulheres que tinham outros deuses, o que também foi um problema para a vida dele. Porque ele não casou com mulheres que tinham o Deus de Israel verdadeiro, mas adoravam demônios. Então, isso foi para ele, praticamente a ruína de Salomão foi mulher, tá? Praticamente é isso. Quando você lê o fim da história de Salomão, o juízo de Deus, praticamente foi isso. Esse foi praticamente o calcanhar de Aquiles de Salomão, vamos dizer assim. Foi o que levou ele aonde ele chegou, tá bom? Tudo bem, queridos? Vamos lá, gente. Mais 10 minutinhos de live. Vamos responder aqui mais algumas perguntas de vocês. Vamos lá. Tem mais alguma dúvida aqui? Alguém quer perguntar mais algumas coisas? Aproveita, gente, que eu tô aqui. A gente vai ficar mais 10 minutinhos aqui na live, tá? Vamos lá. Tem mais alguma dúvida? Alguém quer tirar mais alguma dúvida sobre esse tema que nós estamos falando, sobre família, sobre a Bíblia? Pode perguntar, gente. Qualquer pergunta que vocês quiserem, tá? Qualquer pergunta. Profeta, tirando Judas, teve mais discípulos que abandonou a fé? Sim. A Bíblia diz, Kézia, que teve muitos discípulos que abandonaram Jesus, tá? Seguiam Jesus e o abandonou. Então não foi só Judas. Tá bom? Bom dia, jovem. Você tem algum conselho sobre namoro? Menos sonhador. Vamos lá. Menos sonhador, primeiro que não existe namoro, tá? Você não pode namorar. Isso não existe. Não existe isso na Bíblia. Você conversa com uma moça, leva um diálogo com ela, até o momento que vocês tomam uma decisão de casar. Então você casa para namorar. Você não namora para casar. Beijo fora do casamento é pecado. Tocar nela fora do casamento é pecado. Por quê? Porque ela é tua irmã. Quando Deus ele olha do céu e vê vocês dois, vocês não são uma só carne ainda. Não mudou o status espiritual de vocês. Vocês são 2 carnes. Não são uma só carne. Então você não tem o direito de colocar um órgão seu dentro do corpo de uma outra pessoa que pertence ao Espírito Santo. Então a língua é a primeira penetração do homem na mulher. Então você não pode ter nenhuma parte do teu corpo dentro de um outro corpo que não pertence a você, que é o Espírito Santo. Tá? Então, a partir do momento que você se casa com a pessoa, aí sim você tem o direito de tocar o corpo dela, como a Bíblia diz. Então, o corpo da mulher é do marido e o corpo do marido é da esposa. Mas até o casamento vocês não são de ninguém, vocês não pertencem a ninguém, tá bom? Então, um conselho que eu te dou, agora dentro do período de conquista, o período que vocês têm ali, o que nós chamamos, o que eu gosto de chamar, né? Eu vou usar a palavrinha aqui, tá? Para ficar bem fácil para vocês. Um compromisso, tá bom? Esse período que vocês têm um compromisso junto aí, que estão conversando e se conhecendo, é um período muito importante. Então conversem muito. Conversem sobre tudo. Fala sobre vida profissional, fala sobre as coisas de Deus, fale sobre a palavra. É um período de conhecimento. E se case com uma pessoa que teme a Deus, para você não arrumar para sua cabeça. Essa pessoa tem que temer a Deus, tem que amar a Deus mais do que ama você, tá bom? Então converse muito, dialogue muito, para que vocês possam entrar no casamento conhecendo muito bem um ao outro, tá? Profeta, é justo um criminoso ser perdoado junto com uma pessoa que cometeu pecados mais leves? Vamos lá, Anderson 3, 2, 1. A justiça, Anderson, de Deus não é a justiça humana. Por isso que a Bíblia diz que não façam justiça com as próprias mãos, mas confiem a justiça e a Deus pertence a vingança e a justiça. Então a nossa justiça não tem nada a ver com a justiça de Deus. A nossa justiça humana é corrupta. Tá? Então nós temos que confiar na justiça de Deus. E se ele acha que é justo perdoar o cara que matou 1000 pessoas e
lançar no mesmo local que uma pessoa que nunca matou ninguém, Deus é justo e a gente tem que submeter à justiça dele. Tá? Ainda que pareça injusto. Jesus conta uma parábola, basicamente sobre esse ponto que você está falando. A parábola é a seguinte, vou contar bem rápido aqui. Um dono de uma vinha chamou vários trabalhadores na praça. E ele começou a chamar um às 8 horas, outro às 9 horas, outro às meio-dia. E ele prometeu um salário para todos igualitariamente. Ou seja, o cara que ele chamou às 9 da manhã, ele falou, eu vou te pagar. Vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Vou dar um exemplo aqui. A parábola é a seguinte. O dono da vinha foi lá e chamou, olha, vem trabalhar aqui na minha vinha e eu vou te pagar R$100 para você trabalhar na minha vinha hoje. Aí ele chamou o cara às 10. Olha, eu vou te pagar R$100 também. Ao meio-dia, olha, trabalha na minha vinha que eu vou te pagar R$100. Até o que começou a trabalhar 4 horas da tarde, só que o período do expediente ia até às 5. Ó, trabalha na minha vinha que eu vou te pagar R$100. No final do pagamento, os trabalhadores começaram a se questionar, mas eu comecei de manhã e comecei a trabalhar mais que esse rapaz, por que ele está recebendo o mesmo que eu? E aí o trabalhador, o dono da vinha, fala, o que eu combinei com você? O que eu combinei com você, eu estou pagando. O que eu combinei com o que chegou às 4 horas é outra coisa. Então, a justiça de Deus não pode ser comparada à justiça humana. Tá? Então, você não pode olhar para as coisas e falar assim, isso é injusto, ou isso é justo. Por quê? Porque a tua justiça não é a justiça de Deus. Então a gente tem que confiar na justiça do Senhor. Por exemplo, na cruz do Calvário, junto com Jesus foi crucificado 2 ladrões. Talvez até assassinos. E um deles se converteu na cruz. Se converteu na cruz do Calvário. E o que Jesus disse para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, ele teve salvação no último momento de vida. Se você olhar para a justiça e falar assim, o cara matou, roubou, fez um monte de merda na vida, a vida inteira, e agora ele merece ir para a glória? Eu passei minha vida servindo a Deus e ele fez um monte de coisa errada, ele merece ir para a glória? Ou seja, não é questão de merecimento, é questão de justiça. Só que a justiça de Deus não tem nada a ver com a justiça do homem. Tá bom? Então sim, diante de Deus é justo. Tá? Exato, ele se arrependeu. Por isso que Jesus falou isso para ele, tá bom? Teve arrependimento, tá? Queridos, é que eu não tenho tempo aqui, eu tô sempre ensinando vocês. Eu não tenho tempo para te agradecer aqui os presentes de vocês, tá? Mas todo mundo que tá enviando presente aqui, ainda que eu não esteja aqui para receber presentes, mas Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Cada um de vocês estão enviando presentes aqui, que Deus abençoe vocês. É que eu me empolgo no ensino e eu acabo não olhando para os detalhes, eu foco mais aqui na live mesmo, nos comentários, então às vezes eu não vejo esse detalhe, mas cada um de vocês estão enviando presentes aqui, como uma forma de honrar a minha vida, de abençoar. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tá bom, queridos? Deixa eu ver se tem mais comentário aqui, segura aí. Vamos lá, Moura Tamires. Me firmar na igreja, o que eu faço? Você não se firma na igreja, você se firma primeiro em Deus. A igreja é você. Então, você só vai fazer parte do corpo de Cristo quando você se firmar em Deus primeiro. Desenvolva primeiro o relacionamento com Deus. Desenvolva primeiro um conhecimento de Deus. Leia a palavra, medite na palavra, se apaixone, ame a Deus primeiro. Depois, estar no corpo dele é consequência. Tá bom? Ninguém começa, querido, amando a igreja. Ninguém começa querendo ir para a igreja. Você conhece primeiro Deus, que é o cabeça da igreja. Tá bom? E a igreja são pessoas, é uma comunidade. Você vai querer fazer parte daquela comunidade porque você sabe que o teu Deus vai estar no meio daquela comunidade. Deus habita em meio aos louvores, Deus habita no meio da sua igreja. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 1, que Deus habita no meio dos 7 candelabros. O que significa isso? Deus está no meio da igreja. Profeta, o que são candelabros no livro de Apocalipse? Significam igrejas. Tá? Então Deus habita, Jesus habita no meio dos 7 candelabros. Então quando eu estou no corpo de Cristo, no meio da congregação, Cristo está presente também. Tá bom? Mas o segredo não é ir para a igreja. Você vai para a igreja como consequência. Você primeiro se apaixona por Deus e busca Deus primeiro. Então, a sua pergunta poderia ser melhorada da seguinte maneira: como eu faço para me firmar em Deus mais? Medite na palavra, ore, busque a Deus, louve a Deus. Hoje eu acordei pela manhã, fiz algumas atividades e passei um período aqui de mais ou menos 30 minutos adorando a Deus. 30 minutos mais ou menos. Era 9h30 quando eu comecei a adorar a Deus. Mas, não, 8h30. 9 horas a gente começou a live. Então, se apaixone por Ele. Faça o que tem que ser feito para que você possa buscar a Deus cada vez mais, para que você possa, logo, logo, estar aí com uma vontade de estar na casa do Senhor. Tá bom? Vamos lá.
Eclesiane. Como que eu faço para saber meu chamado? Eu louvo na igreja, mas não sei qual é o meu chamado. Vamos lá, Eclesiane. Louvar na igreja não é chamado. Isso é um talento, tá bom? Tem uma diferença entre talento, dons espirituais e chamado. Chamado na Bíblia nós temos alguns: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, diáconos, bispos, presbíteros. Isso são chamados, né? São funções que Deus dá para as pessoas para que elas atuem naquela chamada, tá bom? Então, uma dessas chamadas, você se enquadra nelas. Então você tem que estudar cada uma delas. Por isso que eu quero trazer um treinamento para vocês aqui sobre cada chamado, cada dom, cada ministério que Deus colocou na vida de vocês, para vocês diagnosticarem qual que é o chamado de vocês. Tem muita gente que não sabe qual é o chamado, tá bom? Não é só sua dúvida. Eu tenho certeza que nessa live aqui, a gente está aqui agora com mais ou menos quase 500 pessoas online nas 3 plataformas. Ou seja, muitos de vocês não sabem o chamado de vocês. Vocês vão aprender, logo logo eu vou trazer isso aqui para vocês. Mas, vocês têm que entender que a atuação é um segredo para que vocês descubram o chamado de vocês. Ou seja, como assim, profeta? Não estou entendendo. Se você está no ministério hoje, trabalhe. Faça de tudo. Evangelize, pregue, faça tudo que você puder. Algumas coisas vão te chamar a atenção. E nessas coisas que te chamarem a atenção para você fazer, possivelmente o teu chamado está vinculado a isso que você gosta de fazer. Porque aquilo que você gosta de fazer, isso vai ser como um rio para você, vai fluir. Por exemplo, eu venho aqui para as lives para vocês, eu ensino aqui, eu já tenho mais de 200 e poucas lives gravadas, com mais de 1000 horas de conteúdo para vocês. Eu venho aqui e ensino coisas novas todos os dias, vocês aprendem muita coisa aqui, não é? Mas por que isso acontece? Porque é o meu chamado. Deus me chamou como profeta para também ensinar as pessoas a palavra, ensinar sobre o mundo espiritual. Então, eu fazer isso aqui, eu posso ficar isso aqui o dia inteiro, literalmente. Eu posso ficar aqui o dia inteiro ensinando vocês, porque isso faz parte do meu chamado. Isso aqui não é um peso para mim. Na verdade, isso aqui é prazeroso. Amém? Então, o chamado é aquilo também que vai te dar prazer. São sinais de você encontrar o teu chamado. Tá bom? João Batista Figueira, Deus só age na Bíblia. Meu irmão, eu vou te bloquear só por conta da tua falta de respeito à palavra de Deus. Por isso que eu vou te bloquear. Você não merece estar nessa live. Se tiver mais alguém aqui que não respeita a palavra de Deus, sai da live. Essa live não é para você. Sai da live. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, se você não concorda, saia da live. Vai buscar o que fazer da vida. Tudo bem? 10h30 da manhã. Vai buscar encher o saco de outro. Não quer aprender a palavra de Deus? Vaza. Se tiver mais alguém daqui da seguinte maneira, sai daqui. Tudo bem? Glória a Deus. Vocês não merecem ouvir o que eu estou ensinando aqui. Vocês não merecem. Não merecem ouvir as pérolas do reino de Deus. Merecem ir para o inferno. É isso que vocês merecem. Nossa, profeta, você fala muito firme. É isso que é verdade. Se você não respeita a palavra de Deus, não respeita a Deus e a sua palavra, o que você merece? Você merece o inferno. Eu estou falando alguma coisa errada aqui? Não. Vamos lá. Profeta, subiu a pergunta aqui. Se uma pessoa gosta de louvar, é um chamado. Não. Vamos lá. Na Bíblia, nós temos pelo menos, nós temos mais, tá? Eu vou dar pelo menos aqui 6 ou 7 tipos de profetas. Um dos tipos de profetas da Bíblia eram músicos. Eu também tenho aqui alguns instrumentos aqui, um violão, guitarra, 2 guitarras, eu gosto de tocar também. Pra quem não sabe, eu também sou músico, tá? É claro que eu não leio partitura, nada disso, mas eu toco também, tá? Toco muitos instrumentos. Mas, a música, né? O louvar a Deus, isso todos têm que fazer. Salmo 150. Salmo 150. Todo ser que respira louve o Senhor. Então louvar a Deus não é um chamado. É que tem muita gente que não entende, né? Ou é ensinado errado na igreja. Louvar a Deus não é um chamado, minha irmã. É um talento que Deus te deu para você louvar a Deus com o talento que Ele te deu. Mas isso não é um chamado. Você vai usar o louvor para atuar no teu chamado. Tudo bem? Por exemplo, eu já profetizei louvando a Deus com meu violão. Eu já liberei palavras proféticas louvando a Deus com meu violão. Então, como profeta do Senhor, o Senhor me usa também no instrumento para louvar a Deus e cantar canções espirituais proféticas. Tá bom? Mas
louvar não é chamado. Isso aí é todos. É um chamado para todos, né? É uma característica para todos. Mas existe um chamado dentro de você, tá bom? Filomena Antônia. Tânia, João Batista também era firme. Tem que ser dito a verdade. Doe a quem doer. Exato. É por isso que aqui eu não passo a mão em ninguém, não, gente. Aqui não passo a mão, não. Tá bom? Tá certinho. O pessoal que tá com dúvida sobre adultério ou segundo casamento, vai lá no canal do Yu. Tem várias lives que eu falei sobre adultério, casamento. É só você assistir a live completa. Mais de 1h30 de conteúdo para vocês. Tá bom? Quem tem dúvida sobre casamento, coloca assim, ó. Profeta Lucas Jerônimo, adultério. Você vai ver as lives sobre adultério, tá bom? Profeta Lucas Jerônimo sobre casamento. Você vai ver lá sobre casamento. Profeta Lucas Jerônimo sobre família. Você vai assistir as lives e vai aprender sobre família, tá bom? Vamos lá. Elizabeth, meu marido ele gosta de pregar, eu gosto de louvar. E de orientar coisas. Ele não somos sempre o inverso. O que o Senhor diz disso? Vamos lá. Eu acho que eu entendi sua pergunta. Elizabeth, nem sempre o casal vai ter o mesmo chamado e o mesmo ministério, tá bom? Nem sempre. Na verdade, é muito raro os dois terem o mesmo chamado, tá bom? Por exemplo, o Senhor me chamou como profeta. Você vai ver que eu falo muito mais duro, muito mais firme, porque é o meu chamado. A minha esposa já é pastora. Ela cuida, ela zela, ela chama junto, ela faz aconselhamento, ela chama as mulheres aqui em casa, aí ela tem um cuidado com as mulheres, vê como que tá o emocional. É um pastor, literalmente. Minha esposa tem um chamado pastoral. Eu não tenho chamado pastoral. Eu não tenho paciência de ficar lidando com gente que não quer nada com Deus, entende? Eu não fico. Ai, você quer. Não, 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 não. Comigo é assim, ó. Você quer ou não quer? Quer Deus? Então senta aí que eu vou te ensinar. Não quer Deus? Então tá bom. Então vai buscar outra coisa da vida. Então, cada um atua no seu chamado. Não significa que eu não tenho amor por vidas, tá, gente? Não significa que eu não ame vidas. Eu amo as pessoas. Eu tô aqui porque eu amo vocês. Mas o meu amor, ele é demonstrado por meio da firmeza do ministério profético que eu carrego. Tá bom? Então lembre-se disso. Cada um vai atuar naquilo que Deus chamou. E é por isso que tem que ter os 5 ministérios. O apóstolo funciona de uma forma, o profeta funciona de uma forma, o evangelista funciona de uma forma, o pastor funciona de uma forma, o mestre funciona de uma forma. Então, esses 5 ministérios se complementam na igreja. Vocês vão aprender sobre isso, tá? Cada um vai atuar naquilo que Deus chamou para fazer. Por exemplo, eu não tenho muitos amigos. Na verdade, deixa eu ver se eu tenho. Eu tenho 1, 2, talvez 2 amigos. Eu não tenho muitos amigos. Eu sou uma pessoa muito fechada, né? Eu sento aqui nesse escritório e eu fico aqui falando com Deus. Meu amigo é Deus. Mas se você pegar um pastor, o pastor tem vários amigos, né? É rodeado de pessoas. Eu não sou assim. Tá? Então, cada um funciona de uma forma. Cada um tem um design de Deus. Nós vamos falar sobre isso mais para frente no treinamento sobre os 5 ministérios. Eu vou trazer para vocês aqui, vocês vão aprender muito. Cada um funciona de uma forma. Geralmente, profetas se isolam mais, gostam de dar mais sozinhos. Não que eu não esteja no ministério, na igreja, tá? Não que eu não goste de estar com os irmãos. A Bíblia diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Só que se você perguntar para mim assim, ó, você quer passar a noite hoje com um grupo de pessoas da igreja, ou você quer passar a noite hoje lendo e meditando na palavra? Adivinha o que eu vou escolher? Não preciso nem falar, né? Então, cada um funciona de uma forma. Então, minha irmã, nem sempre o teu chamado vai estar alinhado ao chamado do teu marido. A chave é o equilíbrio. Cada um faz aquilo que foi chamado para fazer. Tá bom? Tenham esse respeito pelo chamado um do outro, pelo ministério um do outro. E vocês vão conseguir se equilibrar. Então, por exemplo, eu também prego a palavra de Deus. Então, o Senhor me levava para pregar em muitas igrejas, vários lugares. O Senhor me chamava para pregar. A minha esposa, um certo tempo da nossa família, ela começou a se sentir um pouco acuada, né? Tipo, amor, você tá pregando muito, tá ensinando muito, e a nossa família tá ficando de lado, né? Então a gente trouxe um equilíbrio. Então eu não aceitava muitas agendas, na verdade, eu parei de ficar pregando. Sou chamado direto, gente, para pregar em algumas igrejas, mas eu não estou aceitando o convite nesse momento. Eu estou me dedicando ao meu ministério, ao meu público, aos meus seguidores, às pessoas que eu estou formando pelos ensinos. Então eu estou focando naquilo que Deus me deu de orientação. No futuro, sim, vai ter agenda aberta. Na verdade, a agenda está aberta. Mas eu não estou pregando em qualquer lugar ou em qualquer igreja. Tá? Eu prego nas igrejas de verdade, que tem um compromisso com Deus, que tem um compromisso com a palavra e que é uma igreja verdadeira. Se eu percebo que a igreja ali é uma igreja... Eu não aceito qualquer pedido, tá? Então,
basicamente é isso. Tenham equilíbrio juntos. Vocês tenham equilíbrio, tá? Respeite o ministério um do outro. Assim como minha esposa respeitou o meu ministério de pregador também do evangelho, mas também eu respeitei a minha família e a gente equilibrou tudo isso. Ministério e igreja. Tá bom? Isso é importante que vocês entendam, tá? Mas para orientar casais não tem que ser os dois juntos? Vamos lá. Para orientar casais é importante que estejam os dois juntos, mas não necessariamente tem que estar os dois juntos. Por exemplo, eu aconselho muitos casais, mas nem todos os aconselhamentos minha esposa está junto. Porque nós temos 2 filhos pequenos, às vezes a gente não consegue conciliar tudo. Então, eu aconselho o casal. Agora, eu não aconselho uma mulher sozinho. Tá? Vocês nunca vão me ver aqui aconselhando uma mulher sozinho. Né? Deixa eu aconselhar você no seu casamento, vem aqui. Não, isso não existe. Eu sento junto com o marido. Para quem já foi aconselhado por mim aqui, fez chamada de vídeo comigo no WhatsApp, né? Sabe que eu faço uma chamada de vídeo com o casal. Então, não necessariamente precisa estar os dois juntos. Agora, se os dois conseguem estar juntos, glória a Deus. Aí vai ser muito mais eficaz. Tá bom? Vai ser muito mais eficaz. Glória a Deus. Tudo bem, queridos? Deu para entender isso aqui? Acho que sim, né? Vamos lá, gente, pra gente finalizar aqui. Meu Deus, 10h40 já. Senhor da glória. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Só mais alguma. Vou responder só mais uma pergunta, tá, gente? Pra gente finalizar, eu orar e agradecer a Deus por essa live, tá? O Afonso perguntou, eu também queria a chamada de vídeo para fazer o aconselhamento, né? Gente, ó, aguenta aí, aguenta. Eu estou numa fase de gravação de vídeo e treinamentos muito intensa. Assim que nós estruturarmos tudo isso, nós vamos abrir para vocês, anota o que eu estou falando, nós vamos abrir para vocês uma espécie de mentoria, tá? Então nós vamos sentar, eu e minha esposa, com você e seu marido. E a gente vai orientar vocês dois. Vamos identificar os problemas, o que está acontecendo, aonde está o desgaste, qual que é a fonte, se é trauma. Nós vamos identificar tudo. Nós temos uma larga escala de conhecimento sobre família, tá? Então, no futuro, nós vamos ter para vocês uma espécie de consultoria, de mentoria, onde a gente vai sentar com vocês e vai aconselhar casal e casal. Então nós vamos ter uma agenda de aconselhamento, um dia na semana de aconselhamento. E nós vamos pegar ali o casal desde as 8 da manhã até as 18 horas da noite, aconselhando casais. Então, se você tem vontade de ter aí esse contato mais próximo, né, dos nossos ensinos, né, das nossas orientações, das nossas mentorias, vocês vão poder ter isso mais para frente. É que agora não está dando mesmo. Mas assim que nós conseguirmos finalizar todas as demandas, né, deixar tudo engrenado, e a gente conseguir pelo menos uma pessoa ou duas para estar trabalhando junto com a gente vai conseguir organizar tudinho para vocês. E vocês podem chamar a gente, agendar um horário, a gente combina junto o horário bonitinho e a gente organiza para que vocês possam ser aconselhados. Porque como eu falei para vocês, cada casal é um casal. Cada casal é um casal. Eu brinco, né? Cada casal tem as suas loucuras. Então, temos que ter esse momento? Sim, mas nesse momento agora eu não consigo. Mas assim que a gente conseguir organizar tudo isso bonitinho, saiba que vocês vão poder sim nos chamar no privado, falar, eu gostaria de ter uma mentoria com vocês e eu quero ser aconselhado. Aí nós vamos sentar 1 hora com vocês, geralmente é de 50 minutos a 1 hora, uma sessão conosco, ou comigo, com a minha esposa, ou com a gente junto, tá? Então a gente vai fazer isso no futuro com vocês, logo, logo. Logo, logo. Eu creio que não tá longe não, tá bom? Porque um dos nossos ministérios também é aconselhamento de casais. A gente ensina muito sobre casamento, tá bom? Glória a Deus. Mas fica tranquilo, fica na expectativa aí que logo, logo a gente vai ter isso para vocês aí de maneira poderosa para a vida de vocês. Tá bom? Tudo bem? Gente, eu vou finalizar a live aqui então, pra gente orar e agradecer ao Senhor, tá? Você que tá aí do outro lado da tela, primeiramente, né, parabéns por ficar aqui até o final dessa live e ter o desejo, né, de aprender mais da palavra de Deus e mais do poder de Deus. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua fome e a sua sede que vem de Deus no fim das contas. Mas parabéns por ficar aqui, vocês vão aprender muito, vai ter muita coisa boa para vocês. É só o começo, gente, eu só tô arranhando sobre família. Eu quero gravar aí pelo menos umas 20, 25 aulas sobre família para vocês. E todas essas aulas vão ficar gravadas também lá no canal do IU, tá? Vocês podem ir lá depois assistir, ou a que mais falou com vocês, né?
vocês vão ver que vai estar tudo bonitinho lá para vocês assistirem, né? Enviar para alguém que precisa. Às vezes tem uma live lá poderosa e você fala assim, nossa, eu gostei muito dessa live, eu quero mandar essa live aqui para aquele casal lá da igreja que está precisando. E assim, querido, a gente vai se ajudando. Vocês vão pegando a mensagem, levando para outras pessoas e aos poucos a gente vai se ajudando aí e ajudando quem precisa, tá bom? Fecha os teus olhos, eu quero orar pela tua vida. Amado Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui juntos. Obrigado, eterno Deus, porque o Senhor está presente em nosso meio. Obrigado por essa live poderosa, por cada vida que está aqui me ouvindo, cada alma preciosa, Senhor. E cada casamento também que me ouve, cada parte do casamento, Senhor. Eu louvo para que o Senhor venha dar sabedoria para que eles possam aplicar tudo que nós estamos falando aqui, por meio do Espírito, ensinando, Pai, com muita sabedoria da Tua palavra. Eu oro para que cada um tenha um encontro verdadeiro com a Tua presença, com o Teu poder, com a Tua glória, e possam viver uma vida nessa terra, Pai, de amor saudável, uma vida de se apaixonar um pelo outro, Senhor, diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, em nome de Jesus, que eles possam, Pai, viver o céu dentro do casamento deles. Porque no céu, Pai, nós teremos tudo do bom e do melhor. Então nós temos que extrair do reino dos céus aquilo que vem de Deus para dentro do nosso casamento. E nós queremos que nosso casamento seja pacífico, amoroso, seja um casamento de paz em nome de Jesus. Que nós possamos ter alegria na Tua palavra e na prática dos princípios da Tua preciosa palavra em nome de Jesus. Eu te louvo e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Amém, amados? Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Todos os dias eu estou aqui com vocês às 9 da manhã e às 7 da noite, nesses dois horários. 9 da manhã e 7 da noite. Você que não me segue também, eu te dou um conselho aqui muito forte. Siga para você não perder as lives, os vídeos, os treinamentos e tudo que eu estou trazendo para vocês com muita sabedoria da palavra de Deus. Não deixe de aprender. Amém, amados? Se fosse aqui para você pagar, possivelmente você estava pagando. Nossa, o profeta cobrou R$100 para participar do treinamento X. Querido, você não tá pagando nada. Então, dê valor, sabe? Dê valor a esse ensino. Dê valor ao que vocês estão aprendendo aqui por meio da palavra do Senhor. Tá bom? Todas as pessoas também que são a primeira vez aqui na minha live, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas e que vocês possam destravar a vida de vocês com Deus em todas as áreas de vocês. Tá bom? Nós também temos um grupo fechado onde eu dou os meus treinamentos. O grupo fechado está no grupo do Whats. Você pode ir lá no grupo do Whats e clicar no link aqui da minha bio. Profeta, como que eu faço para entrar no link? Clica no link da minha bio, você vai cair direto dentro do grupo do Whats. E aí você pode ir lá. Hoje mesmo eu coloquei uma mensagem poderosa para vocês sobre perseverança, sobre resiliência, né, dentro da palavra de Deus, sobre o dia mau, o dia do desânimo, né? Se alguém aqui viu lá, sabe que eu coloquei lá hoje um pequeno texto para vocês. Então, assim, sempre eu vou estar edificando vocês, trazendo palavra para vocês lá, trazendo conteúdo também lá dentro. Então, entre nesse grupo fechado. O link para entrar está aqui na minha bio. Está aqui na minha bio. Profeta, como que eu faço para entrar no grupo? Clica no link, querido. Amém? Você só vai clicar no link. Pega o teu dedinho abençoado aí, clica no link. Ó, você vai fazer praticamente 2 cliques, né? 3 cliques. Você vai clicar na minha foto. Lá embaixo vai ter um link. Você vai clicar no link e depois um outro clique para que você caia dentro do grupo do Whats, tá? E aí você pode entrar lá dentro do grupo do Whats. São 3 cliques para você ir lá e ser abençoado, tá bom? Então entra lá no grupo. Nós temos quase 1000 pessoas, acho que tem 940 pessoas já dentro do grupo, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Então vocês vão aprender muito lá, em nome de Jesus, tá bom? É isso. Falei do grupo fechado. Não se esqueçam, sexta-feira nós vamos ter o treinamento de libertação de alto nível. Vocês estão aprendendo comigo sobre libertação, está sendo poderoso. Não perca esses ensinos também, tá bom? Eu acho que é isso, os recados, não tem mais nada para falar. Então já oramos, na verdade, já agradecemos a Deus aqui, né? E queridos, então é isso. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe sua casa, a sua família. Fique firme. O Léo perguntou aqui do podcast, acho que tem uma outra pessoa que tinha perguntado aí também, eu vi rapidinho. O podcast nós só estamos definindo, possivelmente nós vamos gravar na quinta-feira, tá? Amanhã, né? Possivelmente na quinta-feira, e a gente vai subir sim. Será gravado e será também online. Então, você que quer entrar, quer fazer alguma pergunta no meio do podcast, você vai poder fazer perguntas. Nós vamos estar ali com o celular acompanhando as perguntas. Tanto eu quanto o Wanderson também vai estar ali respondendo a pergunta de vocês. Tá bom? Se vocês quiserem, vai ser uma bênção. Não deixe de entrar online. Profeta, mas eu posso assistir depois? Pode, meu irmão. Você pode assistir depois. Mas é bacana também você entrar no podcast para que você possa fazer perguntas sobre o tema. Nós já temos 100 temas para falar com vocês. Gente, vai ser poderoso. Vai ser uma bênção, tá bom? Então você quer aprender, vai ser uma bênção para a tua vida em nome de Jesus.
Estamos aqui agora com 400 e poucas pessoas online nas 3 plataformas, para a honra e a glória do Senhor Jesus. E que Deus abençoe teu dia, a tua quarta-feira, e à noite estaremos para mais um período aqui de ensino, às 7 horas da noite, se Ele, o nosso Deus, nos permitir. Amém, queridos? Um grande abraço para vocês, um beijo no coração, fiquem firmes e constantes na casa, na palavra e na obra do Senhor. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até mais tarde, em nome de Jesus. Tchau, tchau, queridos. Fiquem na paz. Deus abençoe vocês. Glória a Deus.